Uma empresa não pode ter dados sensíveis dos seus empregados. Você deve ter ficado curioso ou curiosa com essa afirmação, não é? Fica comigo até o final que você vai entender por que ela é verdadeira. Muitos do conteúdo que nós temos visto sobre a LGPD nas redes é uma mera repetição do texto da lei. Isso é muito insuficiente para se fazer uma boa orientação para o cliente, para se fazer uma boa defesa, para se posicionar dentro deste tema. É preciso compreender o que eu chamo de a inteligência da lei, a inteligência da LGPD. Para definir o título desse vídeo, eu me baseei numa sentença da Justiça do Trabalho da 4ª Região, que afirma que o empregador não precisa do consentimento dos empregados para tratar seus dados, sejam sensíveis ou não, porque os dados que o empregador tem se destinam à execução do contrato de trabalho. Mas não é bem assim. Antes de tudo, nós precisamos diferenciar dados pessoais comuns de dados pessoais sensíveis. Nos termos da LGPD, dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Então, dados de pessoas jurídicas não estão no escopo da lei. Outro elemento da definição legal é informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Isso significa que a pessoa pode estar diretamente identificada já naquela informação prima facie, ou que ela pode ser identificada posteriormente, mediante a associação dessa informação com outro dado que contenha algum elemento que possa conduzir à identificação do titular daquela informação. Se você quiser um esclarecimento mais detalhado sobre o critério da identificabilidade da pessoa como elemento da definição legal de dado pessoal, eu fiz um vídeo sobre isso. Dá uma passadinha no meu perfil. O título do vídeo é Dados Pessoais na LGPD. Isso você nunca ouviu. E o título do vídeo é esse porque o que eu digo lá é muito pouco provável que você já tenha ouvido em algum outro lugar. Quanto à sentença que eu mencionei, quando ela diz que o empregador não precisa do consentimento do empregado para tratar os seus dados pessoais, ela se refere a uma exigência da LGPD de que toda operação de tratamento de dados pessoais precisa ter uma base legal. Bases legais são as hipóteses de autorização da lei para que uma empresa possa coletar, armazenar ou tratar de qualquer modo dados pessoais. As informações relativas a uma pessoa, elas projetam a personalidade dessa pessoa. A coleta e o tratamento de dados pessoais retiram do indivíduo o controle sobre essas informações que dizem respeito a ele próprio, à sua vida, aos seus hábitos, às suas preferências, às suas vivências de uma forma geral. Então, a LGPD, ela garante a todas as pessoas a titularidade sobre seus dados, justamente para devolver ao indivíduo o controle sobre as informações que lhe são próprias. A lei estabelece 10 hipóteses em que é permitido, em que é autorizada a realização de tratamento de dados pessoais. Então, é possível realizar tratamento de dados pessoais com base no consentimento do próprio titular, para execução de contrato do qual o titular faça parte, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, para tutela da vida ou da incolumidade física do próprio titular ou de terceiro, para atender algum legítimo interesse do controlador, do agente de tratamento de dados, chamando a atenção que o legítimo interesse não é qualquer interesse, não é um cheque em branco para o agente de tratamento de dados e se submete a uma série de critérios específicos. Mas é possível realizar tratamento de dados pessoais para atender a algum legítimo interesse do agente de tratamento de dados. Pela administração pública, para a execução de políticas públicas previstas em lei ou regulamento, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, para a tutela da saúde, mas é uma base legal específica para ser utilizada por profissionais de saúde, ou serviços de saúde ou pelas autoridades sanitárias. E também autorizada a realização de tratamento de dados pessoais para proteção ao crédito. O consentimento, portanto, é uma dessas 10 bases legais, ou seja, ela é uma base legal ao lado das outras bases legais, das hipóteses de autorização da lei para que seja realizado o tratamento de dados pessoais. Então, se a operação de tratamento de dados tiver como fundamento qualquer uma outra base legal, o controlador, o agente de tratamento de dados, ele não precisa nem tentar obter o consentimento do titular. O consentimento está dispensado.
ele tem, obviamente, que informar o titular dos dados desse tratamento e das características que envolvem essa operação de tratamento dos seus dados. Mas essas hipóteses que eu citei, elas estão previstas para autorizar o tratamento de dados pessoais comuns. Para os dados que tecnicamente são considerados sensíveis, os dados que a lei denomina dados sensíveis, há algumas peculiaridades, dentre elas restrições relativas às bases legais. Para os dados sensíveis, a lei estabelece um regime mais rígido e mais restrito, porque esses dados eles têm um potencial maior de dano para os respectivos titulares. Os dados sensíveis para fins legais, eles não coincidem necessariamente com aqueles que nós, pelo senso comum, ordinariamente, consideramos serem dotados de uma sensibilidade, de uma singularidade especial, como os dados financeiros, por exemplo. Esses dados financeiros, eles não são considerados dados sensíveis para efeitos da lei. O tratamento destes dados de natureza financeira, eles seguem o regramento geral, destinado ao tratamento dos dados pessoais comuns. Para fins legais, dados sensíveis são os dados relativos à origem étnica ou racial de alguém, dados relativos à convicção religiosa, à opinião política, filiação sindical ou à organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados de saúde, dados relativos à vida sexual de um indivíduo, dados genéticos e biométricos. Então, estes dados sensíveis para fins legais, eles são potencialmente mais danosos para os seus titulares, porque ele pode sujeitar esses titulares a tratamentos discriminatórios. O Regulamento Europeu de Proteção de Dados também tem disposições específicas diferenciadas para o tratamento de dados dessa natureza. Uma das especificidades da LGPD para tratamento de dados pessoais sensíveis diz respeito justamente às bases legais. Elas não são as mesmas das bases legais instituídas para tratamento dos dados pessoais comuns. Os dados pessoais sensíveis não podem ser coletados nem tratados para fins de execução de contrato do qual o titular faça parte e nem para fins de algum legítimo interesse do controlador da empresa, do responsável pelo tratamento de dados. Ou seja, a lei não reconhece que a empresa possa ter algum interesse legítimo em realizar tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do respectivo titular. Então, recordando, para os dados comuns, a regra é a liberdade da empresa definir qual a base legal mais adequada para fundamentar as operações de tratamento de dados que ela realiza, sem precisar do consentimento dos respectivos titulares, se ela puder fundamentar as operações de tratamento de dados em qualquer outra base legal. Então, ela pode fundamentar a realização do tratamento de dados na execução de contrato do qual o titular faça parte, ou pode assentar as operações de tratamento de dados também na base legal do legítimo interesse. E para isso, ela não precisa do consentimento do titular. Então, voltando à sentença, ela afirmou que a empresa, que o empregador não precisa do consentimento do empregado para armazenar e utilizar dados desse empregado, sensíveis ou não, porque os dados que a empresa tem se destinam à execução do contrato de trabalho. Há dois equívocos nessa afirmação, e um você já percebeu. A lei não autoriza o tratamento de dados sensíveis com base na execução de contrato. Então, o contrato de trabalho não é uma base legal válida para que a empresa possa coletar, armazenar ou tratar de qualquer forma dados pessoais sensíveis dos seus empregados. De outra forma, o contrato de trabalho não é uma base legal válida para que a empresa colete, armazene e use de qualquer forma dados dos seus empregados que sejam relativos à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, vida sexual, dados de saúde, dados biométricos e dados genéticos. Você vai dizer, mas os dados de saúde são por causa do contrato de trabalho. Não. Eles não são diretamente tratados por causa do contrato de trabalho. Na execução do contrato de trabalho, a empresa é obrigada a cumprir obrigações legais que fazem com que ela tenha que reter, armazenar, eventualmente até informar terceiros
dados de saúde dos seus empregados. Então, o fundamento normativo adequado para o armazenamento dos dados de saúde não é o contrato de trabalho, é o cumprimento de obrigação legal, e tem que estar registrado lá qual que é o ato normativo com o artigo e eventualmente o inciso e a linha que determinam o cumprimento dessa obrigação. Então, um dos equívocos da afirmação da sentença é esse: os dados sensíveis não podem ser tratados com base ou para finalidade de execução do contrato. Então, o contrato de trabalho não é a base legal adequada para que o empregador mantenha no seu banco de dados sensíveis dos seus empregados. O segundo equívoco é que, com relação a dados sensíveis, o consentimento é uma base legal preferencial. Ou seja, apenas excepcionalmente é possível realizar tratamento de dados sensíveis sem o consentimento do respectivo titular. Excepcionalmente, a lei autoriza a realização do tratamento dos dados sensíveis sem o consentimento do titular, mas ela não só arrola as hipóteses, como impõe uma condição: a indispensabilidade desse tratamento de dados sensíveis para a realização de uma finalidade que tem que ser legítima, específica e informada ao titular. Então, não basta que o dado seja necessário para atender aquela finalidade. Tem que haver uma indispensabilidade daquele tratamento de dados. Então, a própria finalidade, ela tem que ser indispensável dentro do contexto onde se desenvolve a atividade econômica do controlador, do responsável pelo tratamento de dados. O mero contrato de trabalho, portanto, não autoriza a empresa a coletar, a ter sequer acesso aos dados sensíveis do empregado. Para realizar tratamento de dados sensíveis dos empregados, ela vai precisar registrar as razões que tornam indispensável aquele tratamento de dados para alcançar uma finalidade que seja legítima. Então, em outras palavras, a lei não entende que é legítimo a ninguém efetuar tratamento de dados de terceiros, de dados sensíveis de terceiros, sem o seu consentimento. A mera vontade da organização ou da pessoa no exercício da sua atividade econômica não justifica o tratamento de dados sensíveis de ninguém. Então, a lei não admite que o tratamento dos dados sensíveis do empregado dependa da mera manifestação de vontade do empregador, seja qual for o seu objetivo. Então, somente vai estar justificado o uso de dados sensíveis do empregado se for para atender alguma circunstância a que o empregador esteja adstrito e que seja indispensável a utilização do dado sensível para atender a essa circunstância. Não basta, então, que o dado sensível seja necessário para atender determinada finalidade. Ele tem que ser indispensável. E as finalidades são aquelas elencadas no artigo 11, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. O cumprimento de obrigação legal ou regulatória é uma hipótese em que a lei autoriza o tratamento de dados sensíveis do titular sem o seu consentimento, mas tem que ser indispensável aquele dado sensível para o cumprimento daquela obrigação regulatória. E a empresa vai ter que deixar registrado, como eu disse, qual que é o ato normativo, mencionando o número da lei ou do regulamento, enfim, com o seu artigo, a inciso, a linha, onde é que está realmente instituída aquela norma que ele está obrigado a cumprir. Outra hipótese é o de compartilhamento entre entidades da administração pública, quando for indispensável aquele tratamento de dados sensível para a execução de determinada política pública prevista em lei, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, nos termos dispostos na lei, para o exercício regular do direito, agora não somente em processos judiciais, administrativos e arbitrais, mas também para o exercício regular do direito em contrato. Observem que é diferente. A base legal para tratamento dos dados pessoais comuns é a execução de contrato do qual o titular faça parte. A base legal que autoriza o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do titular é o exercício regular de um direito em contrato. Também é admitido o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do titular para a proteção da vida ou da incolumidade física do próprio titular ou de terceiro, para a tutela da saúde, nos mesmos termos dispostos para o tratamento de dados pessoais comuns, ou seja, só para o pessoal
os profissionais de saúde, serviços de saúde e autoridades sanitárias, são os que podem utilizar essa base legal, e também há uma hipótese de utilização dos dados pessoais sensíveis para garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular. Lembrando que é preciso citar não somente o dispositivo legal, mas os fatos que se enquadram nesse fundamento legal, ou seja, a situação concreta da vida que se enquadra no fundamento normativo e que torna indispensável aquele tratamento de dados pessoais sensíveis. Mas o que deve a empresa fazer se ela não conseguir enquadrar o tratamento dos dados pessoais sensíveis dentro das exigências da lei? Por exemplo, se ainda que ela consiga enquadrar a finalidade do tratamento de dados que ela pretende fazer dentro das hipóteses legais, se ela não consegue demonstrar a imprescindibilidade daquele tratamento dos dados pessoais sensíveis, o que ela deve fazer? Será que ela deve recorrer ao consentimento do empregado? Normalmente não, porque o consentimento exigido pela LGPD é um consentimento qualificado. Então, esse consentimento obtido nessas circunstâncias, ele normalmente não seria válido. O consentimento, para ser válido, ele precisa ser uma manifestação de vontade livre, informada, inequívoca e específica para uma determinada finalidade. O requisito de liberdade no consentimento indica que o titular dos dados não pode sofrer nenhum tipo de condicionamento para outorgar o seu consentimento. Ele não pode estar sofrendo nenhum tipo de coação, ameaça ou risco de ter algum tipo de prejuízo caso não outorgue o consentimento. E não há propriamente liberdade de escolha dentro de uma relação que não se caracteriza pela igualdade de posições. Quando há algum tipo de superioridade ou de autoridade do responsável pelo tratamento de dados frente ao titular dos dados, ou algum tipo de sujeição do titular dos dados frente ao agente de tratamento de dados, normalmente a manifestação de vontade do titular não é livre. Então, o consentimento não é a base legal indicada nesse tipo de relação. E é justamente o que acontece na relação de trabalho, no vínculo empregatício, em que há uma sujeição, uma subordinação hierárquica do empregado face ao empregador, que é própria, inclusive é um elemento característico desse tipo de relação. Então, o consentimento dado pelo empregado para que o empregador realize o tratamento dos seus dados, ele, em regra, não vai ser livre. Há situações em que, mesmo nessa relação de trabalho, a superioridade ou hierárquica do empregador, que ela não vai estar presente, mas serão situações, assim, excepcionalíssimas. Outra situação que não pode acontecer é o titular dos dados ser ludibriado para outorgar o seu consentimento com o oferecimento de alguma vantagem. O consentimento dado nessas circunstâncias também não é livre, porque a manifestação de vontade vai estar viciada, ela vai estar manipulada. Dentre os deveres a que está sujeito o controlador, enquanto agente de tratamento de dados, está o dever de prestação de contas, inclusive de prestação de contas de validade do consentimento obtido do titular dos dados. Uma das formas que ele tem de demonstrar que o consentimento obtido é válido é justamente a de que a oferta, a vantagem seria concedida independentemente da outorga do consentimento do titular para o uso dos seus dados ou não. Obviamente, quando esses dados não forem essenciais para a própria entrega daquela oferta. A lei também prevê expressamente no parágrafo 1º do artigo 9º que é nulo o consentimento se ficar caracterizado que as informações prestadas pelo controlador ao titular foram enganosas ou abusivas com o intuito de obter o seu consentimento. O dispositivo legal diz que o consentimento é nulo quando as informações prestadas ao titular tiverem conteúdo enganoso, abusivo ou não forem prestadas de modo transparente, claro e inequívoco. O titular dos dados tem que estar suficientemente esclarecido quanto ao modo como seus dados serão tratados para outorgar o seu consentimento. E no dia a dia, o controlador não pode se afastar daquilo que ele informou previamente ao titular para obter o seu consentimento, sob pena dele passar a tratar dados de forma ilegal. Então, já que o consentimento não é uma base legal válida para o empregador utilizar para tratamento dos dados sensíveis do empregado, o que ele deve fazer quando ele não conseguir demonstrar a indispensabilidade daquele tratamento de dados? Se o tratamento dos dados sensíveis dos empregados que o empregador pretende realizar
não é indispensável para uma finalidade da sua atividade econômica que se enquadre em uma das hipóteses do artigo 11, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados, significa que ele não tem autorização legal para tratar daqueles dados sensíveis dos seus empregados. Compreender a inteligência da LGPD permite ao advogado dar ao controlador orientações jurídicas adequadas na definição das suas opções para tratamento de dados pessoais. A percepção ampla e sistemática que a compreensão do que eu chamo de inteligência da LGPD proporciona confere ao advogado um poder de uso da criatividade maior na busca de soluções para que o cliente possa alcançar os seus fins dentro dos parâmetros legais. Uma pessoa então me fez uma questão uma vez, dizendo que a empresa dela, na fase admissional, uma das informações que ela solicita do candidato é a informação de se ele professa alguma religião e qual religião. Então eu perguntei por que a empresa precisava dessa informação, por que a empresa precisava saber qual a religião do seu empregado. Ela me disse que era para saber se ele tinha disponibilidade para trabalhar aos sábados, porque algumas religiões têm restrição quanto a essa questão. Então eu disse, basta mudar a pergunta. No lugar de perguntar qual a sua religião, a pergunta a fazer deve ser: você tem disponibilidade para trabalhar aos sábados? Essa é que é a informação que a empresa precisa. A empresa não precisa saber qual é a religião do empregado para daí inferir se ele pode ou não trabalhar aos sábados. Olha que ela percorre um caminho desnecessário. E ao fazer isso, ela retém dado desnecessário, que é uma violação do princípio da necessidade, do princípio da finalidade, do princípio da adequação. Ela não precisa ter no seu banco de dados qual religião cada empregado professa. E percebo que isso é uma mera mudança de visão, mera mudança de perspectiva, uma alteração no modo de perceber a atividade como um todo. É preciso fazer isso sempre que estiver em jogo dados pessoais. As violações LGPD que transgridem os princípios da lei e os direitos assegurados aos titulares são consideradas da maior gravidade, e elas atraem penalidades mais severas. Então é muito importante tomar cuidado com relação à implementação dos princípios legais e à efetivação dos direitos dos titulares dos dados. Concluindo então a questão colocada no início. O mero contrato de trabalho não autoriza o empregador a coletar, armazenar ou tratar de qualquer forma dados sensíveis dos seus empregados. Dados sensíveis são dados relativos a origem étnica ou racial, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados de saúde, da vida sexual, dados genéticos, dados biométricos. Então, esses dados não podem ser tratados simplesmente com base na existência de um contrato de trabalho. O consentimento é a base primeira que precede todas as demais para tratamento de dados pessoais sensíveis. Para tratar dados pessoais sensíveis sem o consentimento, é preciso demonstrar não só o enquadramento da finalidade dentro daquelas hipóteses arroladas no artigo 11, inciso 2, mas também é preciso demonstrar a indispensabilidade daquele tratamento de dados. Por outro lado, o consentimento não é a base legal adequada a ser utilizada dentro de uma relação de emprego, de uma relação de trabalho, porque essa relação ela é uma relação em que as posições jurídicas estão desniveladas em função da sujeição, da subordinação hierárquica a que está adstrito o empregado frente ao empregador. Então, um consentimento obtido dentro da relação de trabalho, ele, em regra, não vai ser válido porque ele não vai ser qualificado pela liberdade de escolha do titular. Ele vai sempre se sentir, de alguma forma, coagido a consentir com o que o empregador propuser. Então, se o empregador não conseguir demonstrar a indispensabilidade do tratamento de dados sensíveis pretendido, ele não está autorizado a realizar esse tratamento de dados. A mera coleta da informação e o seu armazenamento são
duas operações diferentes, separadas de dados pessoais. Então, ele não está autorizado a nem a coletar, nem a armazenar os dados pessoais sensíveis dos seus empregados. Mas talvez ele não precise daquele dado especificamente. Às vezes, se ajustar um pouquinho a lente, o empregador pode perceber que a informação que ele realmente precisa, ele pode obter de outra forma, sem precisar daquele dado sensível do seu empregado. Ou que a finalidade que ele almeja, ele pode alcançar sem precisar daquele dado sensível do seu empregado. Então, o regime jurídico da proteção de dados pessoais, ele exige dos agentes de tratamento de dados o exercício da criatividade. E o advogado que o assessora precisa também fazer esse exercício de criatividade, mas uma criatividade qualificada pelo conhecimento jurídico adequado. Essa liberdade criativa é um dos fundamentos do regime jurídico e é justamente para permitir o desenvolvimento da atividade econômica dentro do modelo de negócio do controlador, com as suas características, com a sua identidade, respeitando, entretanto, os parâmetros traçados pela lei para que os dados pessoais sejam protegidos, para que os titulares daqueles dados pessoais utilizados sejam protegidos, para que ele não coloque em risco os direitos e liberdades dos titulares daquelas informações. Esse é o raciocínio que eu queria trazer hoje, para expandir um pouquinho aí a visão com relação à inteligência da lei, e eu espero ter contribuído um pouquinho para aumentar a sua percepção relacionada ao modo de aplicação da lei. Se você achou que esse conteúdo foi útil, deixe aqui a sua curtida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, me ajude a difundir essa informação. Eu te convido para me seguir no YouTube, no Instagram, se você ainda não me segue. Compartilho diariamente conteúdo relevante, no sentido de contribuir para ampliar a compreensão da inteligência da LGPD. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!